Escutou esse barulhinho de clique, clique, clique? Esse barulho nada mais é do que o funcionamento do obturador, tá ok? O obturador, ele abre e fecha, deixando passar a luz até o sensor, tá ok? Bem, hoje vamos falar então sobre o obturador e o quanto ele influencia na qualidade da sua imagem e também os efeitos que a gente consegue configurando ele. Vou mostrar para vocês o funcionamento do obturador. Como vocês podem ver nessa imagem, o obturador ele tem duas cortinas, tá ok? Então a primeira cortina baixa, tá? Aí o sensor fica exposto para fazer a fotografia e depois a segunda cortina baixa, fechando aí o obturador, tá ok? O obturador é construído com duas cortinas porque dessa forma você consegue ter a mesma exposição de luz em toda a área do sensor, tá ok? E além disso, o sensor desce de cima para baixo porque ele consegue percorrer aí um menor percurso possível. Existem algumas câmeras antigas que o obturador fecha da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, ou ele fecha assim, ó. Porém, esse tipo de obturador ele é um pouco mais lento. Pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre um comportamento muito importante do obturador, que é o tempo que o obturador fica aberto, expondo aí o sensor à luz. Bem, esse tempo pode variar entre 1 dividido por 8.000 segundos, tá? Ou se não, a gente pode falar de 8.000 avos, tá? Até mais ou menos aí uns 30 segundos, tá? Porém, em algumas câmeras, quando as câmeras têm a função bulb, você pode usar essa função para ter um tempo de exposição maior. Nesse caso, enquanto você estiver segurando o botão de disparo, o obturador vai estar aberto, expondo aí o sensor à luz. Pessoal, a velocidade do obturador também é conhecido como velocidade de disparo ou shutter, tá? E é medido em segundos, tá? Esse valor pode ir de 1 segundo até 30 segundos mais ou menos, e esse valor é representado pelo valor numérico mais aspas dupla, tá? Ou esse valor também pode ser fracionado, quando é menor que 1 segundo. Por exemplo, você pode ter um valor, por exemplo, de 1 barra, né, ou dividido por 100, ou 200, ou 400, mais ou menos, tá? Porque nesse caso a gente está falando de frações de segundo, tá? Porém, nesses casos que a gente tem valores fracionados, ele também pode ser representado por valores inteiros. Por exemplo, uma velocidade de 1 barra 125 ou 1 barra 500, por exemplo, pode ser representado por 125 ou 500, tá? Principalmente quando você estiver utilizando sua câmera e você olhar pelo viewfinder, né? Que é esse componente aqui, quando você olha por aqui, quando você está falando de fração de segundos, geralmente você vai ver o valor inteiro. Por exemplo, aqui eu estou com uma velocidade de 1 barra 60, porém por aqui só vejo o valor 60. Agora eu vou falar para vocês sobre a relação entre velocidade do obturador e exposição, tá? O obturador, quanto mais tempo ele fica aberto, mais luz o sensor absorve e, consequentemente, a gente tem mais luz na fotografia, tá? O contrário também acontece. Quanto mais rápido eu abro e fecho o obturador, menos luz chega até o sensor e, consequentemente, eu tenho uma imagem um pouco mais escura. Quando a gente está falando de fotografia, a gente precisa estar muito atento a como funciona o obturador para a gente não ter fotos ruins, tá? Não ter fotos borradas. Se você estiver fotografando um objeto ou uma pessoa que esteja em movimento, ou durante a fotografia você movimentar a sua câmera, possa ser que a sua imagem saia tremida. Vai depender da velocidade do obturador. Por isso que é muito importante saber qual que é a velocidade ideal que você pode usar quando se trata de objetos ou pessoas em movimento ou quando você está movimentando a câmera. Bem, eu fiz um infográfico aqui, como vocês podem observar, que é o seguinte: quando a gente está falando de um objeto que se desloca muito rápido, como um avião ou uma abelha, por exemplo, o ideal é você utilizar aí uma alta velocidade, por exemplo, 1 barra 4.000, tá? Porém, quando você está falando de um carro, por exemplo, que tem uma velocidade um pouco menor, mas mesmo assim já é uma grande velocidade, você pode usar aí uma velocidade do obturador de 1 barra 2.000, tá? Agora, quando você estiver falando de esporte, como por exemplo ciclismo ou motocross, por exemplo, você pode usar uma velocidade de 1 barra 1.000, por exemplo, tá? Agora imagina que você está fotografando uma pessoa correndo, por exemplo, tá? Você pode usar aí uma velocidade de 1 barra 500, tá?
Agora, imagina a situação que é um pouco mais comum de você ver crianças brincando ou de repente você vai fotografar um casal e pede para o casal correr, né? Para esses casos você pode utilizar aí uma velocidade de 1/250, tá? E também tem o tipo de fotografia que é muito mais comum, que é você fotografar pessoas parado, tá? Quando você vai fotografar um evento ou um ensaio, geralmente as pessoas ficam parado, tá? Nesse caso você pode utilizar com segurança a velocidade de 1/25, tá? Agora imagina que você está fotografando uma paisagem ou objeto parado, você pode utilizar aí tranquilamente a velocidade de 1/60. Essas configurações que a gente usa para que a gente evite fazer fotos borrada, tá? Então imagina que a gente pode ter movimento na foto, mas eu não quero que saia borrada, eu quero que seja feita uma foto que a gente chama de congelar o momento, congelar aquele instante. Então por isso que a gente precisa ter velocidades muito rápidas, tá? Vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. Pessoal, reparem nessa foto que a gente fez no casamento da Adriana e do Diogo. Foi um casamento muito lindo, foi um casamento recente, né? A gente fez na praia. E essa foto a gente fez com o noivo e os padrinhos, tá? Todos eles estão pulando, tá? Para a gente conseguir fazer essa foto, a gente teve que usar uma velocidade muito alta. A gente utilizou uma velocidade de 1/8000, tá? Dessa forma a gente conseguiu pegar todo mundo no ar pulando. Fantástico resultado, né? Você pode testar aí na sua casa também esse resultado, tá? Vou mostrar agora para vocês aqui um outro resultado bem interessante que a gente fez no ensaio pré-wedding da Paula e do Guilherme. Foi feito aqui em Olambra, tá? Então reparem nessa foto que o Guilherme está balançando a Paula, né? Então é um movimento ali feito com balanço. Para a gente congelar esse momento, a gente utilizou aí uma velocidade de 1/640 segundos. Agora reparem nessa imagem aqui que a gente fez no ensaio da debutante Júlia, a gente também fez aqui em Olambra. E olha que fantástico essa foto, a Júlia está correndo e o seu cachorro também está correndo. E reparem que o cachorro dela está totalmente no ar, né? A gente conseguiu congelar essa imagem. Para a gente fazer essa imagem, a gente também teve que utilizar aí uma alta velocidade, no caso foi 1/640 segundos também. Bem, existe uma velocidade de segurança que é a velocidade mínima que você consegue fotografar utilizando a câmera na mão, tá? No meu caso, eu sempre uso 1/60, que é a velocidade mínima que eu consigo fotografar na mão sem ter tremida, tá? Eu mesmo recomendo para você. Mas, se você estiver fotografando objetos parados, você pode utilizar velocidades menores que 1/60, porém você precisa utilizar aí um monopé, um tripé, porque dessa forma você vai ter um pouco mais de estabilidade, tá? Além disso, você pode de repente fotografar também com velocidades menores e tomar o máximo cuidado possível para quando você estiver fotografando não tremer, tá? Por exemplo, o que você pode fazer é o seguinte: vamos supor que você quer fotografar com 1/30, por exemplo, ou 1/15. O que você pode fazer? Apoie essa mão daqui embaixo da sua lente, essa mão que você usa como apoio, e reparem aqui, meu cotovelo eu colo aqui no corpo, tá? E também, um terceiro apoio que eu uso na câmera é colar o rosto aqui na câmera, tá? E aí eu prendo a respiração, faço a foto, aí depois respiro. Então, eu fiz uma foto em baixa velocidade, tá? Porém eu usei o meu corpo como um tripé, tá? Se você estiver de pé também, faz com as pernas abertas, porque dessa forma você vai funcionar como se fosse um tripé. Pessoal, mas nem sempre eu tenho uma foto borrada, eu tenho ali um objeto, uma pessoa borrada, luzes borrada, nem sempre isso é um problema, nem sempre é um defeito, tá? Em muitos casos, o fato de eu ter alguma coisa borrada transmite a sensação de movimento, de energia, tá? Então acaba sendo interessante a gente trabalhar com esse efeito, tá? Geralmente você pode trabalhar com velocidades baixas, por exemplo, como 1/30, 1/10, 1/15, que você já começa a ter aí objetos borrados, tá? Vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, tá? Reparem nessa foto que a gente fez num casamento. Nessa foto nós temos aí o pai do noivo e alguns convidados. Eles estão na pista de dança, eles estão dançando, fazendo movimentos, e a gente fez essa fotografia utilizando aí uma velocidade de 1/15. Tá? Então reparem que as pessoas ficaram levemente esborradas, tá? Então acabou sendo um efeito bem interessante. Isso é muito comum a gente ver em fotografia de balada. Pessoal, agora reparem essa segunda fotografia. Nessa fotografia a gente tem o DJ e nós temos no fundo várias luzes meio que borradas. É um efeito bem interessante.
Nesse caso, o que acontece? A gente utilizou uma velocidade de 1/10 segundos e a gente fez um leve movimento com a câmera, e aí a gente conseguiu esse efeito de luz esborrada. Pessoal, reparem também nessa imagem aqui que a gente fez no momento do brinde, a gente fotografou de baixo para cima, com a baixa velocidade também, a gente utilizou uma velocidade de 1/15, tá? E no momento do disparo a gente deu um leve giro com a câmera, e dessa forma a gente conseguiu um pouco de movimento na imagem. Aí tem uns movimentos aí de luzes, tá? Então acabou tendo aí um efeito bem interessante. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, onde falamos sobre o obturador e o seu funcionamento. Agora eu gostaria de deixar para você um desafio. Pegue a sua câmera e faça 3 tipos de foto. Uma foto que você consiga deixar um objeto ou pessoa que está em movimento de forma estática. Uma foto com alguém parado e uma foto com alguém borrado, tá? Trazendo aí a sensação de movimento. Faça esse teste, depois compartilha com a gente como foi o resultado. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha sido claro. Se não foi, qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários desse vídeo que a gente vai responder todas as dúvidas. Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.